Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, volume 1, trecho 8. Continuando, né? Meditação do volume 1. A alma sofre pelos pecados e faltas cometidas, mas Jesus não quer que ela perca tempo pensando novamente em seu passado. Muito importante esse trecho, né? Porque ele vai falar para a gente não ficar pensando em si mesma, nas suas coisas, no que fez, no que não fez, né? Se confessou, está confessado, está perdoado. Não é que a gente tem que ficar remoendo o que foi na vida, né? Todos nós temos os nossos erros. Então, vou ler para a gente meditar o que ele está querendo dizer. Luísa diz: Fiquei tão espantada que não sabia o que fazer para reparar, porque esses trechos, eles são como se fossem continuações um do outro. Então, no trecho 7, que eu li antes, ela fala sobre, Jesus ensina para ela sobre o nada, né? E ela se sentiu aniquilada, Jesus falou um monte de coisa para ela sobre ela ter cometido muitos pecados pela falta de humildade, e aí ela diz, por isso que ela está falando isso, fiquei tão espantada que não sabia o que fazer para reparar, porque Jesus tinha falado para ela que ela tinha cometido muitos pecados pela falta de humildade, e que se ela tivesse sido humilde, ela tinha evitado ofender ele, né? Tinha evitado fazer mal à alma dela e ter ofendido ele. Então, por isso que ela está se sentindo assim, sem saber o que faz para reparar. Fazia algumas mortificações, pedia outros ao confessor, mas poucas me eram concedidas. Assim que todas me pareciam sombras e não fazia outra coisa que pensar em meus pecados, mas sempre mais estreitada a ele, a Jesus, né? Tinha tanto medo de me afastar dele e de agir pior que antes, que eu mesmo não sei explicar. Não fazia outra coisa quando o encontrava que dizer-lhe a pena que sentia por haver-lhe ofendido, por havê-lo ofendido. Pedia-lhe sempre perdão, agradecia-lhe porque tinha sido tão bom comigo e dizia-lhe de coração: Olha, ó Senhor, o tempo que perdi, enquanto poderia ter te amado. Então ela pensando nos pecados dela, né? Então não sabia dizer-lhe outra coisa senão o grave mal que tinha cometido. Finalmente, um dia, então ela ficou assim vários dias, né? Vários e vários dias, porque ela vai e fala, finalmente um dia, repreendendo, me disse. Aí ele vai repreender ela, deixou ela falar, deixou ela se expressar. Aí Jesus diz para Luísa: Esqueço-me das culpas. Não quero que penses mais nisso. Porque quando uma alma se humilha, convencida de ter feito mal, lavado a sua alma no sacramento da confissão, e se está disposta a morrer antes de me ofender, pensar nisso é uma afronta à minha misericórdia. É um impedimento para estreitá-la ao meu amor, porque ela procura sempre, com sua mente, envolver-se na lama do passado e impede-me de fazê-la levantar voo para o céu, pois sempre com essas ideias fecham em si mesmas, se fecham em si mesmas, se procura pensar nelas.
pois sempre com essas ideias se fecham em si mesmas, se procuras pensar nelas. E além disso, olha, eu já não me lembro de nada. Eu esqueci perfeitamente. E tu vês alguma sombra de rancor da minha parte? Então, o que ele está dizendo aqui para ela é muito importante a gente entender, né? Porque, por exemplo, quando a gente conhece a divina vontade, que a gente vê os estudos do livro do céu e a gente quer fazer parte disso e vai e faz os 31 dias com Maria, a primeira coisa que Jesus coloca no nosso coração, e aconteceu isso comigo, é que a gente procure o sacerdote, procure o padre, para fazer aquela confissão mesmo de limpar a alma, sabe? Aquela que você nunca fez na vida, aquela confissão de confessar tudo, de abrir a sua alma mesmo para Jesus e falar todos os seus pecados e com aquele sentimento que te dá, né, de arrependimento, ele é natural, ele vem de uma forma tão natural e tão forte que acontece isso, né, da gente sentir esse desejo de nunca mais ofender a Deus. Então eu fiz essa confissão, acho que todos nós aqui fizemos essa confissão de lavar a alma para realmente começar essa caminhada na divina vontade de alma limpa, né? Então acho que todos nós já fizemos essa confissão de realmente tudo do passado ficar realmente no passado, né? O nosso comportamento do passado, os nossos erros do passado ficarem realmente no passado, né? Aqueles pecados que às vezes a gente persistia, a gente vai perceber que eles se enfraquecem, né? A gente não tem mais aos poucos, como a irmã Zélia fala, né? Que todos nós temos tendências para pecados diferentes, e aí essas tendências vão se acalmando, porque a gente tem muito forte esse desejo de não ofender mais a Deus, né? Como ele fala aqui, se está disposta a morrer antes de me ofender. Então isso vai sendo por ele mesmo colocado na nossa alma de uma forma muito forte. Então aí a gente passa a partir de então ter uma vida assim de intenção de não ofender a Deus, né? De uma intenção pura de não ofender mais a Deus. Então a gente procura o máximo que pode se manter na graça de Deus, né? E isso vai sendo natural para a gente. Então por isso que no livro do céu ele fala que na divina vontade não tem pecado, porque a gente não tem intenção de pecar, né? Não tem pecado. A gente passa a chegar a um estado em que não peca mais. Só se realmente acontecer algo, como a Aline falou, né? A Aline me corrigiu esses dias, falando assim, não, na divina vontade não pode haver culpa grave. E se acontecer, a gente vai confessar, né? O sacramento da confissão, ele se mantém para nós também, porque pode acontecer da gente cair, não é que a gente se santificou de uma hora para outra, é um caminho, né? Que a gente está buscando e não tem a intenção, né? Então, se acontecer, a gente vai se confessar na mesma hora, né? E tentar entender ali com Jesus o que aconteceu, se foi sem intenção, né? Então, o que ele está querendo dizer, o que ele está querendo não, dizer para ela, que ele está dizendo é que se a gente tem essa intenção de não pecar, se a gente já fez essa confissão e a gente se confessa com o padre, ele perdoou. Então aqui a Luísa ela estava realmente remoendo coisas do passado que ela já havia confessado, que ele já havia perdoado. Então ela não tinha que ficar, como ele diz aqui, na lama do pecado ali com a mente voltada para o que ela havia feito. Porque isso impede a graça, é como se ela não tivesse aceitado o perdão, né? Como ele falou aqui, ó. É um impedimento, uma afronta à minha misericórdia. Se eu já perdoei, Jesus, né, falando, se Jesus já perdoou, e se a gente não voltou mais a cometer aqueles pecados e não tem a intenção de cometê-los, não tem por que ficar remoendo isso, falando que é indigna, que, né, e procurando se mortificar além daquilo que o padre já deu de penitência e procurar por nós mesmos se mortificar por causa de pecados já confessados e já penitenciados, digamos assim,
é uma afronta à misericórdia de Deus na medida em que você está dizendo que é como se ele não tivesse te perdoado, como se o pecado persistisse em você, né? Então aí passa a ser pecado, eu penso, né, entre aspas, pecado, né, uma afronta, como ele disse, à misericórdia dele, o próprio fato de ficar presa ao passado, presa àquilo que, que a gente fez e que já foi, já sentimos o arrependimento verdadeiro e já foi perdoado. Então, nesse trecho, eu lembro de uma situação que aconteceu comigo, que eu ficava muito presa a isso, assim como a Luísa, há um tempo atrás, né? Porque eu tive um passado de pecados muito feios. E isso por um tempo me atormentou muito, sabe? Assim como a Luísa ficou aqui, nesse mesmo estado, assim, me sentindo horrível, me sentindo indigna de estar lendo esses escritos. Então, foi situações assim muito. é, E aí, Jesus, vendo o meu estado, o que que ele fez? Um dia, ele me fez passar por uma situação em que eu senti a dor dos meus pecados, a dor que ele sentiu pelos meus pecados, entende? De uma forma assim que eu não sei nem me explicar o que aconteceu comigo no dia. Ele me fez mesmo sentir a dor dos pecados para como se fosse um basta, sabe? Como se ele estivesse me dizendo assim, você quer, porque eu pedia muito, né? Ele pedia muito, eu falei assim, para eu sentir olha para você ver, né? A loucura da pessoa. Para eu sentir que o Senhor me perdoou e que eu realmente não sou mais essa pessoa, eu preciso sentir o que o Senhor sentiu. Sabe, assim, isso foi a minha mente, né? Conversando com Jesus. Então, e ele me deu a dor. Eu passei por uma situação tão, assim, de constrangimento, sabe? De, nem sei explicar, assim, tentar lembrar o que aconteceu. Faz muito tempo isso. E, e ele me fez sentir essa dor, sabe? Muito grande, muito grande. E de lá para cá, esse sentimento que a Luísa teve aqui, de ficar remoendo o passado, acabou, sabe? Saiu da minha mente. Só me lembrei agora por causa do trecho mesmo, porque saiu totalmente, eu não fico mais, né? Tem muito tempo que isso aconteceu e que foi curado de mim isso, sabe? Porque é natural isso acontecer no início, a gente ficar, às vezes não vai acontecer com todo mundo, mas eu vejo que é um passo, sabe, que a gente tem que dar e que tem que ser curado em nós. Então, se quem está lendo esse trecho, quem está ouvindo esse áudio, se tiver com esses sentimentos, esse trecho cura a gente também, né? Porque faz a gente entender que a gente não pode ficar nesse estado de remoendo, né? Eu falo remoendo, pensando o tempo todo, e com esse sentimento, às vezes, volta, né? O pensamento de que como eu fiz coisas muito feias, como eu fiz isso, como eu fiz aquilo. Então, Jesus não quer que a gente fique nisso, porque isso é a gente ficar voltando àquilo que a gente era e que a gente não é mais. É como se essa pessoa ainda existisse, né? E não existe mais. A Keila, que viveu há um tempo atrás, ela não vive mais, ela morreu. Aquela Keila lá da época de pecado morreu, não existe mais. E todos aqueles pecados, eles não fazem nem assim, como eu posso dizer? Passei por situações em que Jesus me testou que eu não sinto mais atração, vamos dizer assim, por aqueles pecados, entendeu? Que, que não existe mais influência, como que eu posso dizer? Não, influência não, é tendência, né? Que a irmã Zélia falava sobre as nossas tendências, que essas tendências morreram, que essas tendências estão lá afundadas no perdão de Deus, né? Então, morreram, né? Morreram de fato. Então, houve a cura daquela pessoa lá que existia antes, né? Então, por que que eu vou ficar pensando nisso? Isso afronta e fere o coração de Deus, né?
Porque se passa na sua mente, passa na mente dele, porque a gente está unido a ele, né? Então não tem por que a gente ficar lembrando e se fazendo indigna, sendo que ele já perdoou a gente. Então ele fala aqui com todas as palavras, isso impede que a gente se eleve a ele. Ou seja, que, como ele fala aqui, ó, impede de fazer levantar voo ao céu, ou seja, impede que a gente se eleve a ele, ao pensamento daquilo que é puro, que é bom, que é espiritual. Porque a gente vai estar sempre ali no humano, né? No pecado, em coisas horríveis. Então ele quer que a gente limpe a nossa mente dessas coisas. E aí a Luísa vai dizer: Meu Senhor, és tão bom, mas sentia-me partir o coração de ternura. E ele: Bem, quererás levar adiante essas coisas? Então ele repreende ela: Você vai continuar pensando nisso? Que eu sou bom e que você é má, né? Então quando ela fala: És tão bom e sente ternura, ele sente nela ainda esse pensamento, né? E ele repreende ela. Quererás levar adiante essas coisas? E aí Luísa acorda, né? Não, não, não quero. E ele: Pensemos em amar-nos e em contentarmos mutuamente. Ou seja, só importa daqui para frente você e Deus, a vida que você está construindo agora. Só importa para a gente o que a gente está construindo agora. O meu passado ficou no meu passado, onde ele está. Ele não está aqui agora. Eu não estou com esses mesmos pensamentos. Eu já me confessei, eu já me curei disso, né? Daí em diante não pensei mais nisso, que é o que aconteceu comigo. Daí em diante não pensei mais nisso. Fazia tudo o que podia para satisfazer a Jesus. E lhe pedia ele mesmo que me ensinasse o modo para reparar o tempo passado. E aí ele vai ensinar para ela. E ele me dizia: Estou pronto a fazer o que queres. Vê, a primeira coisa que disse que queria de ti era a imitação da minha vida. Assim vejamos o que te falta. Aí ele vai falar para ela, né, o que falta. Só que aí antes ela fala: Senhor, falta-me tudo, não tenho nada. Aí Jesus responde: Bem, não temas. Pouco a pouco faremos tudo. Ou seja, aquele pensamento que a gente tem de que a gente não é capaz, também tem que morrer, porque é de gole em gole, é de pouco em pouco, mas é continuamente, né? A gente não pode paralisar, e aí a gente não pode se sentir incapaz pelo fato de a gente realmente não ter nada, porque não somos nada. Nós não somos nada, mas ele vai nos capacitar, né? Ele vai nos, à medida em que a gente se deixar, que a gente corresponder, é isso que faltava a palavra. Na medida em que a gente corresponder, ele vai fazendo, né? Como ele falou, pouco a pouco faremos tudo. Eu mesmo conheço como és fraca, mas é de mim que deves tomar a força, ou seja, confiar na força de Deus, confiar que ele vai fazer, não eu, né? Então, não confiar em nós mesmos, não confiar nas nossas próprias forças. Ah, porque eu sou pequena, eu não tenho estudo, eu não tenho capacidade. Nada disso. Os pensamentos a gente tem que eliminar, né? A força vem dele, tudo vem dele. Então, deves tomar a força de mim, ou seja, tudo deves tomar de Deus, tudo a gente deve buscar em Deus, né? Entender e pedir, né? O padre estava falando, só recebe quem pede. Então, aí ele falando ontem na missa, o padre daqui é uma gracinha, gente. Precisa ver como a homilia dele é boa. Nossa, estou encantada. E aí ele fala assim: Ah, se você acha que você não é capaz, pede para Jesus, só vai receber quem pede. Então, se você se sente incapaz, se eu me sinto incapaz, eu sou realmente incapaz sem Deus. Mas com a ajuda dele, com a graça dele, eu posso tudo que ele quiser de mim. Eu só tenho que ser aquele, como ele fala, né, o receptáculo, né? Eu só tenho que ser vazia de mim, né? Não deixar o humano interferir. No caso aqui desse trecho, o pensamento humano da Luísa estava querendo interferir, né? Fazendo ela se sentir incapaz, se sentir indigna, né? De continuar. E não é isso que ele quer de nós. Ele quer que a gente morra para isso.
que a gente morra para esses pensamentos humanos que só depreciam a ponto de fazer a gente se sentir incapaz de seguir na missão, né? Então, em resumo, assim, é isso que eu entendo, sabe? Então, a gente não pode dar asas para esses pensamentos humanos. Pensamento humano é tudo aquilo que é pensamento de incapacidade, de desânimo, de falta de não de colocar empecilhos, né, para que a vontade de Deus seja cumprida, seja feita. Então, tudo aquilo que nos coloca a ponto de não, assim, de não merecer também, né, porque é como a Luísa está falando aqui, eu sou muito feia, eu sou muito má. E aí Jesus fala, mas eu já te perdoei. Então, o que é a minha misericórdia? É nada para você? O fato de eu ter te perdoado, eu deixei o sacramento da confissão, da Eucaristia, foi para isso, para você se lavar no meu sangue. Eu sei que você cometeu muitos pecados, mas eu já te perdoei, eu já esqueci. Ele fala, eu já esqueci. Esqueci perfeitamente. Não guardo rancor. Quem guarda rancor é o ser humano, não sou eu. Mas se você está disposta, né? Como ele fala aqui, ó. Se está disposta a morrer antes de me ofender, então tá tudo certo. Então é esse sentimento que a gente tem que ter, né? Dentro de nós. É isso que ele espera de nós. É claro que ele vai perdoar, mas claro que se a gente também se manter ali disposta a permanecer no estado de graça, né? Não fazendo hora, confessa, peca. Não, isso aí é na vontade, no estado de fora da graça de Deus. Então, a nossa intenção tem que ser sempre de nunca, jamais ofender a Deus por motivo nenhum, né? Nem por causa disso, de ficar pensando em pecado, pensando em coisa que já passou, que já foi perdoada, que já foi apagada, né? Então é isso. Amém, Fiat.